Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para mostrar o que o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, universitário, através daqueles que detêm o poder. E é conversando com eles que o telespectador pode conhecer como é que se evolui no país, como é que o país cresce ou não cresce, na medida em que as ideias são apresentadas, discutidas, debatidas. Tenho hoje como convidado nosso um contemporâneo meu da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ele não gosta que eu diga isso, mas para mim é o maior constitucionalista do Brasil, tenho dito isso em diversos espaços, ele já ouviu da minha boca também em palestras, embora na sua humildade ele não aceite esse tipo de comentário. E nós vamos conversar sobre um recente livro que ele lançou e que é um livro que, ao ler, me causou um grande impacto. A Ressurreição da Democracia. Tivemos alguns livros no momento lançados, como, por exemplo, Como as Democracias Morrem, e muito citado, de dois autores americanos, e o livro dele é uma reflexão muito importante. Mas quem escreveu é o Sr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E é dele que eu quero que ele teça os seus comentários para que ouçam do próprio autor o que o levou a escrever e as 5 partes do seu livro, como é que ele desenvolveu para mostrar, ao mesmo tempo, um diagnóstico que não é um diagnóstico tranquilo sobre a democracia do mundo, mas também perspectivas de chegarmos a uma ressurreição, um pouco na linha também das minhas expectativas da Era dos Desafios. Meu caro Manuel, com a palavra para que o nosso telespectador conheça esse livro, A Ressurreição da Democracia, recém-publicado, e que aproveitei o mês de janeiro, começo de janeiro, para lê-lo, e realmente gostei muito. Caro Manuel. Meu caro Ives, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. E, em segundo lugar, eu quero manifestar a minha admiração pelo espírito de luta e a coragem que você tem de superar percalços, problemas, desgostos e estar ativo. Afinal de contas, como você mesmo lembrou, nós fomos colegas, só que nós fomos colegas há mais de 60 anos. Esse livro, Ives, é fruto de algumas meditações antigas que eu procurei expor de um modo simplificado, evidentemente. O primeiro problema é exatamente que, como os livros que você citou dizem, existe uma crise da democracia. Em que consiste essa crise da democracia? Consiste num desprestígio que a democracia teria junto ao povo. A minha pergunta era de onde vem esse desprestígio. A resposta desses autores não me parece aceitável, porque eles partem sempre para a teoria da conspiração. Há alguns gênios do mal que querem acabar com a democracia. Há o populismo, que é uma coisa totalmente indefinida. Agora, os próprios americanos, que são os reis das pesquisas, mostram que essas pesquisas levaram o quê? Primeiro, o povo está descontente com a democracia porque ele entende que a democracia está governando mal. 2, o povo desprestigia a democracia porque acha que os políticos cuidam muito mais deles próprios e, às vezes, por motivos que eu não quero comentar, e não cuida suficientemente deles. Terceiro lugar, porque exatamente na ação da democracia mais recente há uma preocupação não com o povo em geral, mas com minorias, com grupos. Ora, isso traduzido de modo grosseiro
significa que o povo não está contente com aqueles que ele próprio escolhe para governar. Agora, qual é a razão disso? Volto ao ponto de partida. As teorias conspiratórias. Na minha opinião, isso não é razão de doutrinas conspiratórias. Isso é razão de que o modelo pelo qual se pretende executar a democracia apresenta uma série de disfunções. E isso não é surpreendente. Não é surpreendente porque, como você sabe muito bem, as revoluções do século XIX, do fim do século XVIII, que estabeleceram a mudança da monarquia, foram movidas pela ideia do governo representativo. Não se pretendia implantar a democracia, mas o governo representativo. Sieyès, o famoso francês autor da doutrina do poder constituinte, diz isso com todas as letras. E se nós formos aos americanos e lermos o federalista, é a mesma posição. O que os franceses chamavam de governo representativo, Madison chamava de república. Era um governo representativo. Mas um governo representativo estabelecido em condições sociais e com objetivos completamente diferentes dos de hoje. É claro que o modelo é que foi adotado pela democracia quando se reconheceu que esta tinha passado a existir. Agora, não há certidão de nascimento desse momento, mas todos atribuem a consagração da democracia representativa como uma forma democrática possível no mundo moderno foi com John Stuart Mill em meados do século XIX. Quer dizer, a razão disso foi simplesmente o fato de que, por uma série de lutas, a maioria do povo, na Inglaterra e em alguns outros países, já participava do processo político. A França tinha o sufrágio universal masculino desde 1848. É claro que depois vieram mudanças de pormenor, mas a ideia é a ideia de sempre. O povo escolhe governantes para governar no seu interesse. Escolhe por eleições livres. Isso ocorre, mas por que então o povo reclama daqueles que ele escolhe livremente? Eu não tenho a ideia de ter conseguido matar a charada, mas eu levanto uma hipótese que os outros não levantam. A hipótese de que está no modelo o problema, exatamente porque esse modelo está atualizado. Esse modelo é um modelo que considera o homem como um ser essencialmente racional, que não se discute. Mas esse modelo não leva em conta o fato de que o ser humano também tem paixões, temperamentos e outras qualidades ou defeitos que podem levar a ele colocar o seu próprio interesse sobre o interesse geral. Montesquieu já sabia disso, e tanto que ele recomendava que a democracia necessitava de um princípio, que era o princípio da virtude. Agora, segundo ponto a considerar é que, quando o governo representativo foi implantado, o governo se dava em comunidades, o governo tinha muito menos gente para cuidar, as populações eram escassas, e é por isso que Montesquieu diz que a escolha dos representantes podia ser feita pelo povo, porque o povo conhecia melhor na praça pública do que os fatos do que o rei no seu palácio. Aí entra um outro problema, que é o problema do conhecimento dos candidatos pela sua reputação ou pelas suas ideias. Esse é um problema que se equacionou como? Se equacionou, por um lado, pela criação dos partidos políticos, por outro lado, pela obra dos meios de comunicação de massa, principalmente, no primeiro estágio, pela imprensa. Sim, e depois isso se alargou com a televisão, que já não tem o mesmo que trata o impacto das ideias de modo diferente do que por escrito, e hoje nós temos
pululam os meios digitais, e aí surge, todo mundo pode expor as suas ideias. Exato. O problema não seria tão ruim, não seria tão ruim, se não também houvesse se desenvolvido nessa mesma época, pelas análises da psicologia social, o fato de algumas vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades, como as paixões, são exploradas pela propaganda. Então, a propaganda que deveria contribuir para que a divulgação, para a divulgação de informações objetivas, é utilizada para quê? É utilizada para levar o eleitor a escolher segundo interesses que não são os dele necessariamente. Não. Há uma deturpação causada por isso. Meu caro Manuel, nós estamos chegando ao fim desse bloco. Eu acho que essa análise perfeita, embora Montesquieu também ele dissesse que, quando foi criticado que o poder não é necessário que o poder controle o poder, e diziam poder dividido não é poder, mas o homem não é confiável no poder. Por isso ele falava na virtude, mas a inconfiabilidade do homem no poder é que, dizia ele, que um poder teria que controlar o outro poder para dar. E acho que essa sua colocação foi extremamente feliz. Nós vamos agora aos nossos comerciais e logo em seguida continuaremos a discutir o seu magnífico A Ressurreição da Democracia.